Eu saí de Taubaté, São Paulo, com 1 ano de idade. Meu pai foi pastorear a primeira igreja batista de Marechal Hermes. Fui criado ali, né? É um bairro próximo ali a Madureira, né? Para quem não conhece Marechal, zona norte do Rio de Janeiro. E ali eu exerci algumas funções, né? De aprendizado muito importantes. Eu fui embaixador do Rei, que é uma organização de meninos. Até hoje tem. Hã? Até hoje tem. Até hoje tem. A minha igreja tem embaixador do Rei. A minha igreja tem, né? Porque esse é um tempo de você resgatar visão missionária, visão de reino e visão de masculinidade nos meninos. Então, os embaixadores do Rei é uma organização que é um instrumento muito forte para isso. E aí, ali eu dei meus primeiros passos de liderança. Com 14 para 15 anos, meu pai foi pastorear a Igreja Batista de Itauá. Aos 17 anos, eu era eu já era antes presidente dos adolescentes, né? Eu cheguei lá, logo depois me tornei presidente dos adolescentes. Com 17 anos? E aos 17 anos eu me tornei presidente da juventude da igreja, que tinha gente com 27. Então a coisa foi meio precoce. Ah, mas você já deveria demonstrar características de liderança, né? Sim, porque quem é criado na igreja leva uma vantagem incrível. Você aprende a falar, se comunicar, explicar, debater. E sendo filho de pastor, então... Você sai na frente. Quando eu ia fazer trabalho de escola, você sai na frente. Você está acostumado com aquilo. A igreja te propicia isso, né? Então, com 17 anos, eu comecei a liderar a juventude. A coisa foi acontecendo. Finalmente, eu fui para a faculdade, né? Fui fazer informática. Eu não queria ser pastor de jeito nenhum. É sempre assim, né? Não queria mesmo. Aí alguém fala, não, porque é ruim. Não, não é porque é ruim, é porque você não é dono do seu tempo, você não é dono da sua vida. Você vive em função dos outros. E tem um preço muito grande. E conforme a igreja, conforme o tempo de igreja, a tradição da igreja, isso se torna mais penoso ou não. Então, eu não queria isso. Mas terminei a faculdade, fui trabalhar numa multinacional americana, como consultor, prestei consultoria para várias grandes empresas. Só que eu pregava nas igrejas, eu pregava nos congressos jovens. E uma das coisas que mais doía para mim é quando alguém falava assim, você tem certeza que você não tem um chamado pastoral? Você tem certeza? Nossa, aquilo doía. Mas você sabia que tinha ou você estava ignorando o chamado? O prazer que eu tinha no púlpito não se comparava nem aos meus gols na pelada, né? Era um prazer incalculável. Eu sabia que tinha alguma coisa de mim que me puxava para o outro lado. Então, eu meio que fiz um plano para Deus, né? Falei, eu vou ser empresário, vou ser muito bem sucedido, o Senhor me abençoa, vou ganhar muito dinheiro e eu vou bancar uma obra missionária. Eu vou ajudar os missionários, eu vou plantar a igreja. O Senhor deixa comigo. O Senhor deixa comigo. Entendeu, Deus? O Senhor acredita no meu plano que é bom. O seu plano é bom. Como é que não pegou um plano desse? Até hoje não entendo, né? E aí foi quando o chamado foi ficando muito forte. Eu comecei a ter inveja de pastor. Eu comecei a pensar assim, nossa, eu trabalho, ganho dinheiro, já estava com um apartamento comprado, carro zero, minha mulher carro zero, minha vida fluindo, com 25 anos já estava numa ascensão muito grande, mas eu sabia que eu estava trabalhando para enriquecer o investidor, para enriquecer o proprietário, para enriquecer o acionista, e quem trabalha no reino está o tempo inteiro trabalhando para enriquecer o céu. Mas eu queria saber sobre isso também, como que foi deixar o bom emprego, que já tinha uma certa segurança. Acho que o senhor estudava também para ser auditor fiscal. Sim. Já estava tudo encaminhado por um jovem e começar com poucos membros. Abrir mão de tudo. Na verdade, quando eu terminei a faculdade, fui trabalhar nessa consultoria, mas aí eu vi que o concurso para auditor fiscal me daria um salário melhor, mais rápido. Então, meu plano era, eu passaria para auditor fiscal, teria uma boa realidade financeira e depois eu empreenderia alguma coisa, montaria alguma empresa ou ficaria na auditoria fiscal e mais a empresa ou deixaria e ficaria só como empreendedor. Esse era o meu plano, porque quem não tem pai rico tem que bancar seu próprio projeto, né? Tem que correr atrás. Não tinha ninguém para bancar meu projeto.
E foi nesse tempo aí que eu tive uma experiência muito forte com Deus. E eu não tive dúvida. E aí eu fui para a Convenção Batista Brasileira. Num dia, meu pai nem entendeu porque eu estava indo, mas é porque eu estava em crise. E quando eu cheguei na convenção, eu fiquei olhando os pastores assim, falei, eles vivem para fazer o que é eterno. Nada se compara a isso. Né? Tanto que uma vez uma pessoa me perguntou assim, o senhor não quer ser candidato não? Eu falei, rapaz, eu vou cair de nível. Sou pastor, cara. Me perdoe, eu valorizo muito os deputados, senadores. Mas assim, por ser pastor, é muito maior que tudo isso. Muito maior. Então, eu tive uma experiência, uma prova que eu fiz de Deus, e Deus confirmou 3 vezes, 3 provas que eu fiz. Aí você fala, tudo você faz prova de Deus? Não. Aquele é um momento crucial da minha vida. Era um momento de uma definição de rumo. E quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, é o que diz a Bíblia. Eu ia seguir aquilo o resto da minha vida. E Deus confirmou. Quais foram as provas? Pode contar? Posso, se tem tempo eu conto. Eu estava na Convenção Batista Brasileira. Meu pai não entendeu nada porque eu quis ir. Saí numa sexta-feira do trabalho e fui para a convenção. Cheguei lá no sábado de manhã. Aí fiquei na convenção, naquela crise, conheci um pastor lá, que era o líder da parte dos alunos no Seminário do Sul. E ele vira para mim e fala assim, sábado vai ter vestibular no Seminário do Sul, que é o maior seminário teológico batista do Brasil. Eu ouvi aquela informação. Domingo continuei lá, voltei para o Rio, cheguei segunda-feira de manhã e fui para o trabalho. E aí eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, se eu tenho que fazer a prova do seminário no sábado, então o Senhor manda alguém virar para mim e falar assim, olha, vai ter uma prova do seminário no sábado. Aleatória. Você me manda, alguém faz isso comigo, porque não tinha por que ninguém falar isso comigo. Eu não estava falando para ninguém que eu estava nessa crise. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia, ninguém sabia. Seu pai também nunca te pressionou para você seguir esse caminho? Nunca meu pai falou assim, Júnior, você tem certeza que você não tem que ser pastor? Nunca. Nem minha mãe, nem meu pai. E aí, eu falei isso com Deus, na segunda-feira, fui para o trabalho. E fiquei orando todo dia isso. E aquela semana foi uma semana, porque os sistemas da Shell Brasil, eu prestava serviço para a Shell, rodavam à noite. Muitos sistemas, né? Bota a fita aqui, roda um programa, aí gera uma nova fita, pega essa fita, bota aqui de novo, é a entrada para um novo programa. Tudo isso era a minha vida. E eu ficava com bip, então eu tocava o bip porque deu algum problema lá, eu tinha que ir para a Shell Brasil, lá em Botafogo, para poder resolver aquilo, porque tinha que rodar o sistema para no dia seguinte estar tudo pronto. Então aquela semana eu fiquei terça, quarta e quinta, se não me engano, 3 dias, a madrugada dentro da Shell, resolvendo o problema, pensando numa semana cansativa. E orando, e ninguém falava nada comigo. Beleza, tô fora. Não é pra ser. Maravilha. Chegou na sexta-feira, fui para uma vigília na igreja, de 8 à meia-noite. Meia-noite acabou a vigília, fui dar carona para algumas pessoas. Ninguém falou nada comigo. Isso na igreja do Tauá? Do Tauá. Ninguém falou nada comigo. Tá tudo certo, beleza. Você é um homem bem-sucedido, vou apoiar a obra de Deus, um crente fiel, mas não vou ser pastor. Tá tudo definido. Chego em casa, 1h30 da manhã mais ou menos, meu pai está acordado. Vira para mim e fala assim, ô Júnior, você está sabendo que tem prova de seminário amanhã? Eu quase caí para trás. Eu falei, por que esse camarada está acordando na hora dessa? Eu falei, misericórdia. E não tinha ar-condicionado lá em casa e estava muito quente. Então eu botei um colchonete no chão para dormir no chão para ficar mais fresquinho. Você já fez isso? Uhum. Já? Pois é, né? Todo mundo que tem os seus momentos de pobreza fez isso já. Então, minha vida. E eu botei no chão porque não tinha ar-condicionado, estava muito quente. Então, eu botei na cama, a cama no chão assim. Acho que eu dormi até molhado para poder tal. E ali eu me ajoelhei e comecei a orar, pedindo a Deus que respondesse se realmente eu tinha que ir para o seminário. Deus já tinha respondido. Mas Deus, é isso mesmo, Deus? E tal. Aí eu falei para Deus mais uma coisa. Falei, Deus, se eu tenho que ir para o seminário, então faz o seguinte, eu quero acordar 1h30 antes da prova, sem despertador. A prova era 9 horas, tinha que acordar às 7h30. E
E eu estava naquela guerra espiritual. Não estava brincando com Deus, é que eu estava em crise. Talvez por isso você não tenha aceitado logo na primeira, né, na primeira prova. Sim, porque eu estava desesperado de tomar. Essa era uma decisão que eu sabia. Tudo na minha vida eu sou intenso. Eu sabia que eu iria para pagar o preço e fazer o sacrifício que fosse. Tudo na minha vida. Então, fui dormir às 3h30 da manhã, porque eu fiquei orando ali, fui dormir quase 2 horas, 1h30 orando, 3h30, semana inteira dormindo quase nada. Vai acordar às 7h30? De repente eu abro os olhos, olho no relógio, 7h30 em ponto. Nossa. Nem 1 minuto para mais, nem para Não, menos. nem 1 minuto para mais, nem para menos. 7h30 em ponto. Negócio de doido. Negócio de doido. É uma experiência que não é todo dia. Deus não precisa disso para provar quem Ele é, entendeu? Foi um momento da minha vida. Aí eu fiquei na cama, não sei se eu vou, morto de cansado. Não vou. Cochilei, acordei. Falei, agora já passou o horário. Quando eu olho, 8 horas. Aí, Ainda dá tempo. não fui. Fiquei na cama. Quando deu às 10 horas da manhã, eu levantei. Fui na cozinha, e aí foi quando eu contei para meu pai e para minha mãe o que estava acontecendo. Eu falei, pai, eu estou em crise. Eu estou indo bem, o senhor está vendo, carro, apartamento, papapá. Nessa época aí eu não era casado ainda, né? Eu falei, eu falei, Deus respondeu assim a primeira vez, Deus respondeu assim a segunda vez, eu não fui. Aí meu pai falou assim, então tudo bem, vamos ligar para o seminário. Se atender lá alguém que pode oferecer essa prova segunda-feira, nós vamos entender que é a vontade de Deus. Se ninguém atender o telefone para te dar essa prova, isso já era sábado. Não é um horário normal de alguém atender no seminário. Quando o telefone tocou 1, 2 vezes, quem atende? O pastor Valmir Vieira, que eu tinha conhecido lá e que tinha me falado da prova do seminário. Aí ele virou para meu pai e falou assim, manda ele aqui segunda-feira de manhã que eu dou a prova para ele. Aí eu falei o quê? Não tinha mais como. Não posso ir, cara. De manhã eu estou trabalhando. Sério, estou te falando. Pensa em Moisés com Deus. Eu não sei falar. Pá. Vão dizer o quê? O que vão dizer sobre o teu nome, né? Aí ele falou, não, manda ele aqui à noite. Aí eu fui à noite. Aí eu vim com o meu carro, subi. Aí tem um portão na porta do seminário. Aí você sobe, tem uma subidinha, tem uma pracinha que tem os prédios, né? Quando eu parei na porta no portão do seminário, eu parei meu carro ali. E ali eu fiz uma oração. E a oração foi, Senhor, quando eu passar desse portão aqui para fazer a prova, vai mudar tudo na minha vida. Eu só te peço uma coisa, que eu não seja mais um. Foi a minha oração. E aí depois disso a crise passou. As lágrimas descendo, eu fiz essa oração rápida, entrei e descobri a felicidade de propósito da minha vida, ser pastor.